Vamos começar com uma frase bem forte do Jerome Lejeune. Não há nenhum ponto em que se verifique um divórcio entre a ciência de hoje e a religião de sempre. Só que, será que a neurociência moderna concorda com isso? É o que a gente vai investigar hoje, sabe? Usando como base o livro do César Tome, NPA, Neuropsiquiatria Analítica e o Fenômeno Humano de Transcendência. Então, a nossa missão aqui, neste mergulho, é tentar entender as bases neuropsicofisiológicas da fé, como o Tome descreve. E um ponto importante, a nossa abordagem aqui é científica mesmo, tá? Sem viés, sem ser pró ou contra religião nenhuma. O livro foca mais no organismo, né? Como o cérebro processa essa coisa da transcendência. Exatamente. O Tome faz um percurso interessante. Ele vai desde as origens lá atrás até a linguagem, a consciência complexa que a gente tem hoje. E ele lança uma provocação assim. O que seria de Deus, das religiões, se não existisse a consciência humana para crer ou para duvidar, né? Para questionar tudo isso. Ok, então vamos começar a desembalar isso. Pela base mesmo, por que a gente acredita? É claro que buscar apoio em crenças para lidar com dificuldade, com sofrimento, isso é antigo. Mas como o cérebro entra nessa história? Qual é o mecanismo? Olha, tem várias pistas, né? Um estudo que marcou muito foi o do Michael Persinger, lá em 99. Ele usou uns estímulos, tipo campos magnéticos, nos lobos temporais. São áreas ligadas à memória, à emoção. E ele conseguiu induzir sensações místicas em algumas pessoas, como sentir uma presença, sabe? Isso sugere uma ligação direta, então, entre o que acontece no cérebro e a experiência espiritual. É uma forte indicação nesse sentido, sim. Eu lembro do caso do Richard Dawkins, aquele biólogo ateu famoso. Ele participou do experimento e, não sentiu quase nada. Isso não seria uma falha do método? Como é que o Tome vê isso? Ah, sim. É um ponto interessante. O Tome interpreta de um jeito diferente. Ele não vê como falha, mas como confirmação de outra ideia. Ele sugere que o Dawkins talvez não tivesse o que ele chama de memórias sensório-linguísticas ligadas à fé. Pensa nisso como arquivos na mente, sabe? Onde uma palavra, um símbolo, dispara sensações, significados que foram aprendidos. Se a pessoa não tem esses arquivos religiosos, digamos assim, o estímulo elétrico não vai ter o mesmo gatilho. Para Tome, isso reforça muito a ideia de que a fé tem um componente forte de aprendizado, de associação. Entendi. Faz sentido. Isso tem a ver com os tipos de memória que a gente estuda, né? Aquela memória mais automática, talvez, de associações. Isso, perfeito. A memória não declarativa, especialmente a do tipo associativa. É aquela que envolve emoções, condicionamento. Lembra do Pavlov e os cachorros? É um pouco por aí. Se não existe uma associação prévia forte entre certos estímulos, tipo um símbolo religioso e uma resposta emocional aprendida, a reação do cérebro vai ser diferente. Nossa! E aí tem aquele estudo de Oxford com católicos que é impressionante. Mostraram para eles a imagem da Virgem Maria e a de uma mulher comum, enquanto eles recebiam choquinhos leves. E a dor era percebida como menor quando eles viam a Virgem Maria. Como pode isso? Pois é. A explicação que o Tolle me dá para isso é fascinante. E volta justamente no Pavlov. Não seria assim uma intervenção divina direta no experimento. Seria mais um reflexo condicionado. A imagem da Virgem Maria funcionaria como o sino para o cachorro do Pavlov. Ela dispara toda uma rede de memórias, de emoções, de significados que foram aprendidos, ao longo da vida, e essa ativação toda, essa rede neural, acaba modulando a percepção da dor. A imagem da outra mulher não tinha essa carga associativa, entende? Não disparava a mesma coisa. Quer dizer, então, que a crença nesse nível neurobiológico, ela funciona muito por essa associação repetida e com uma carga emocional forte junto. Exatamente. É o aprendizado associativo com impacto emocional. E estudos mais recentes, como um do Jordan Grafman, de 2020, vão na mesma linha. Eles mostram que a crença religiosa ativa redes bem complexas no cérebro. Redes ligadas a aprendizado, a ideologias, a condicionamento social. E o componente emocional é chave nisso tudo. Interessante. E tem também aquela nossa tendência,
de atribuir vida e intenção a coisas que não tem. Tipo, brigar com o celular quando ele trava, ou achar que a tempestade tá brava. Sim, o Tolme conecta isso com a forma como talvez a humanidade começou a criar deuses à nossa imagem e semelhança, sabe? Projetando nossas próprias características. E o mais curioso, estudos mostram que rezar, fazer uma prece, ativa as mesmas áreas cerebrais que a gente usa para interagir com outra pessoa. Neurologicamente, é como se o cérebro estivesse processando uma conversa. E ele faz uma ponte até com a infância, com o jeito que a gente aprende a negociar, a pedir coisas para os pais. E aí projeta esse comportamento na oração? Precisamente. O cérebro é, fundamentalmente, um sistema de resolver problemas, de buscar explicações, e o Tolme tem uma ideia interessante sobre isso. Ele argumenta que aquilo que é inexplicável, que parece absurdo, lembra do Tertuliano? Creio porque é absurdo, acaba se fixando muito fortemente no cérebro. Por quê? Porque mantém a nossa curiosidade ativa, mantém o sistema de busca por respostas engajado. E como ele chama esses mecanismos de fixação? Ele tem os termos para isso, né? Sim, ele usa alguns conceitos-chave. As memórias sensório-linguísticas, que a gente já falou, o hábito-programa, que seriam comportamentos quase automáticos ligados à crença, tipo rituais, e a circunstância-arquivo, que são aquelas memórias muito intensas com carga emocional que viram referência para a gente. Práticas como oração ou meditação ativariam esses gatilhos sensório-minêmicos, liberando neurotransmissores ligados ao prazer, à recompensa, e isso reforça o ciclo da crença. Cria um loop. Mas, pensando bem, isso é necessariamente ruim? Essa fixação parece ser um jeito natural do cérebro funcionar, de aprender qualquer coisa. Exato. O Tolme deixa isso bem claro. O mecanismo neural em si não é bom nem ruim. É o mesmo mecanismo que a gente usa para aprender na escola, para criar laços afetivos fortes, são fixações neurais também. O problema surge quando essa fixação se torna muito rígida, ilógica e começa a causar danos, seja para a própria pessoa ou para os outros ao redor. Aí a gente entra no que ele discute como fanatismo. E como ele define o fanatismo, então? Ele busca a etimologia, né? Vem de fanum, que era o templo, o lugar sagrado. Para o Tolme, o fanatismo seria um estado mental que perde a conexão com a lógica, sabe? Extrapola a racionalidade e causa prejuízo. Ele menciona que pode ter gatilhos patológicos envolvidos, claro, mas sugere também que ideologias ou religiões que se apresentam como a verdade única, com caráter mais excludente, talvez tenham uma propensão maior a gerar esse tipo de mentalidade. Mas olha, é crucial repetir isso. A análise do Tolme no livro busca entender o fenômeno de um jeito imparcial. Ele sempre reforça o respeito à liberdade religiosa de cada um, desde que, claro, isso não fira o pacto social, as leis, o respeito ao outro. Certo. Então, para a gente ir amarrando, o que tudo isso significa? Pela visão do Tolme, apoiada na neurociência, a experiência da fé tem raízes biológicas bem profundas, né? Tem a ver com memória, com aprendizado associativo tipo Pavlov, com condicionamento emocional, com o sistema de recompensa do cérebro. Não é algo puramente etéreo, é processado pela nossa máquina neural. Isso, e a distinção fundamental que ele faz é: entender esses mecanismos não é fazer um julgamento sobre a crença em si. O problema não é a fixação neural da fé, que pode ser até positiva em muitos aspectos. O problema é quando essa fixação descamba para o fanatismo. É aí que a racionalidade, o bom senso e principalmente o respeito pelo diferente se perdem. Para a gente fechar, então, fica uma ideia para pensar, né? Que vem do Tolme. Se o nosso cérebro parece ser fisgado pelo inexplicável, pelo que parece absurdo, porque isso o mantém ativo, buscando respostas, qual será o papel contínuo do mistério, do desconhecido, não só na manutenção da fé, mas em toda a nossa busca humana por conhecimento, por sentido? Fica aí a reflexão.